o que é precatório. E é justamente essa nossa função, mostrar para vocês, porque o pessoal vai jogando as notícias e aí fica difícil do cidadão comum entender. Suponhamos que você seja dono de uma grande empresa e o governo, como aconteceu lá na época do Lula 1 e 2, lança impostos que na realidade ele não poderia lançar, contribuições, impostos, taxas que não poderia lançar, e a sua empresa é obrigada a recolher. Então você recolhe impostos indevidos, e isso foi feito muito nos governos Lula 1 e 2 e Dilma. Tá? Aí você, vendo que aquilo está irregular, você entra com uma ação na justiça. Essa ação na justiça tramita e chega à conclusão de que você tem razão e o governo pegou um dinheiro que não era dele. E condena o governo a te pagar, a devolver essa grana com juros e correção monetária. Só que o bolo é tão grande, estou dando um exemplo, mas existem outros também, como por exemplo no caso de Itaipu, quando teve lá a desapropriação, muita gente tinha que ser indenizada, não foi, e depois entraram na justiça e anos depois ganharam, tá certo? E aí você tem um direito de executar a União, você entra com uma ação de execução. Então a União te deve, o governo te deve, e você entra com a execução. O governo vem e fala o seguinte: não, eu vou pagar em precatórios, que são títulos do governo. INSS também, INCRA também, vários, né? Vários exemplos como esse. Então você vem e fala assim, olha, o governo vem e fala, olha, eu vou pagar, mas em títulos. E esses precatórios podem ser pagos em até 10 anos. Então suponhamos que você tem uma dívida que o governo te deve 10 milhões de reais, ele vai te pagar 1 milhão de reais por ano devolvendo esse valor. E você pode também compensar esse débito, tá certo? Ou seja, você pode falar assim, não vou pagar isso aqui que eu estou devendo para o governo. Então existe essa dívida, o governo vai pagar em 10 anos esses precatórios, tá certo? E outra alternativa que você tem como compensar esse valor dessa dívida do governo com os impostos que você vai pagar. Só que existem empresas que têm tanto crédito, é tanto dinheiro que o governo deve para eles, e eles falam, poxa, mas eu vou esperar 10 anos para receber isso daqui? O que eu vou fazer? Eu estou precisando de caixa, estou ruim de situação agora. Meu negócio está fechando. Ele vai e troca esses precatórios, essa dívida da União, com alguém que chega e fala assim, eu posso esperar 10 anos, mas eu vou pagar só a metade disso. Então se você tem 10 milhões, eu te dou 5 milhões pelos seus 10. Deu para entender? Então eu vou voltar a resumir. A empresa tem 10 milhões de reais de crédito, como exemplo, e vai receber 1 milhão de reais por ano. Chega alguém e fala o seguinte, não, você está precisando de muito dinheiro agora, então eu vou te dar 5 milhões e você me entrega esses 10 milhões. E eu vou pacientemente aguardar com o governo. Entenderam? Ou seja, ou até menos de 50%. Tem gente que paga só 30% do valor da dívida. Porque isso é uma negociação que é feita por fora, chama-se negociações de precatórios. Agora eu vou perguntar para vocês, que isso é fundamental. Agora vocês vão entender o que aconteceu. O governo Bolsonaro recebeu uma execução de origem lá do governo Lula 1, 2, Dilma, Fernando Henrique, de coisas para trás, de débitos que não foram feitos no governo Bolsonaro. E o Supremo Tribunal Federal falou, tem que pagar, o governo deve. Bolsonaro separou parte desse dinheiro, 50 bilhões, e deixou no caixa, para que fosse pago. Beleza? Que foi aquele crédito que o Bolsonaro deixou lá, no final, e que eles torraram tudo. Tá certinho? Aí, dentro dessa expectativa, poderia ser pago em 10 anos esse débito. O governo Lulu, reclamando que não tinha dinheiro,
que não tem dinheiro, contém contingenciamento, etc. e tal, chega e fala o seguinte: não, nós vamos pagar tudo à vista. Vamos pagar esse dinheirama todo, esses 93 bilhões de reais. Muitos desses 93 bilhões criados lá durante o governo dele. Então eu não vou pagar em 10 anos não, vou pagar esses 93 bilhões de reais. Por que ele quis pagar, se ele poderia pagar em 10 anos, por que ele quis pagar os 93 bilhões à vista? Vamos lá, vocês vão entender isso agora. Olha só, o Ciro Gomes vai falar. A ideia, sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos. Poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do quando é Planalto... que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando a Se eu tiver possibilidade. provas, pode nos dar. Mas manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está... Só a denúncia que o coronel Ciro Gomes traz para a CNN, e a CNN quer que o Ciro apresente as provas.